Antes de ler o expediente da secretaria, quis registrar a presença aqui do gerente de segurança dos Correios, que está comparecendo aqui a esta casa, a solicitação do vereador José Wendes Tabosa, e que ele vai falar aí que algumas solicitações, né, que foram feitas na sessão passada, ver o que ele pode nos repassar de bom aqui com relação às providências que os Correios, né, podem fazer com relação à segurança pública. Que solicito ao secretário que seja lido o expediente da secretaria. Requerimento número 010/2015. A vereadora abaixo signatária da bancada do Partido dos Trabalhadores, vem no uso de suas atribuições legais na forma regimental, requerer, após ouvido o plenário, que o senhor prefeito, pedir que o senhor prefeito envie o projeto de lei reajustando o salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias, tendo em vista que o governo estadual já enviou à Assembleia o reajuste. Francisca Cláudia Cruz Santos, vereadora do PT. Queria solicitar ao gerente dos Correios, né, que está à disposição, né, o microfone aqui desta casa, para falar sobre a questão das providências, né, que os Correios estão tomando com relação à insegurança do município. Antes, pode o senhor se identificar, né, com a palavra o vereador Zé Wendes, que vai fazer as primeiras solicitações. Pois não, pode ficar à vontade. Primeiramente, bom dia a todos. Saudar aqui o presidente da Câmara, vereador de Paramuti, vereador Batista, a todos os vereadores aqui presentes, as pessoas no plenário, a população de Paramuti. Quero externar aqui minha satisfação em ter sido convidado aqui no dia de hoje e procurar externar um pouco sobre a situação que está acontecendo aqui nos Correios de Paramuti. Acredito que já foi anunciado, meu nome é Rômulo Camussa. Atualmente eu estou na Gerência de Segurança Empresarial da Diretoria do Ceará, dos Correios. E o nosso objetivo aqui hoje, acima de tudo, é procurar tentar ser o mais transparente possível. Nós tivemos a oportunidade agora de receber oficialmente o pedido, vamos colocar assim, da população de Paramuti, através do requerimento 007/2015, que oficializa aqui o pedido aos Correios de colocar vigilância armada nos Correios de Paramuti. Eu já tive a oportunidade de falar esse assunto na última entrevista
dia de sábado, na Rádio Vanguarda e Caridade, sobre a impossibilidade de curto prazo e até de médio prazo de atender esse pedido. Nós já externamos, né, que para a gente fazer com que esse pedido realmente aconteça, é necessário que a gente tenha que agir dentro da legalidade. Por quê? Porque os Correios é uma empresa pública. E como empresa pública, nós precisamos atender, sim, aos requisitos que a lei determina. Isso é um ponto. A gente não tem como fazer isso de forma diferente. Não é que a gente não tenha nenhum tipo de ação nesse tipo de andamento. Não estou querendo de forma nenhuma colocar isso. Ações nesse sentido existem. Agora, o que nós precisamos compreender, e isso a gente precisa realmente deixar bastante claro, nós precisamos desmistificar isso, é que a segurança de uma instituição, ela não se dá apenas por vigilância. Tá? Nós temos ações, e os Correios têm trabalhado bastante nisso, têm investido bastante nisso, recursos orientados para a segurança empresarial, em agência de Correios, em unidades de operação. Unidade de operação são unidades que a gente recebe a correspondência para fazer a distribuição. Então, nós temos preocupação tanto na questão de agência, como também na questão do carteiro. O carteiro também precisa estar seguro no seu local de trabalho, que são as ruas. Então, ações de segurança nesse sentido, os Correios têm desenvolvido bastante. São ações voltadas para a capacitação. Nós temos treinamentos sistematizados, tanto com os gestores de agências, como também para os colaboradores de Correios. Por quê? Porque a gente entende que um dos recursos importantes para se combater qualquer tipo de segurança se chama informação. Tá? Então, a informação a gente procura, né, levar através da capacitação e também através de expedientes internos da própria empresa. Isso é um fato que acontece no dia a dia. Tem mais? Tem muito mais. Os Correios têm investido, sim, em segurança nas agências de forma bastante intensa. Ano passado, a gente conseguiu fazer a contratação de CFTVs para todas as agências dos Correios, e isso já foi, inclusive, implementado. Era uma necessidade, inclusive, apontada em várias reuniões que nós temos com alguns órgãos de segurança pública, especialmente Polícia Federal. Era um dos pedidos nossos, era um dos pedidos que tinham, né, em relação aos Correios, e a gente conseguiu tirar isso do papel. Porque a gente tem que entender que a segurança ela não é apenas a preventiva, ela também é a repressiva. Porque não tem como a gente, né, nós não podemos compreender que a segurança ela vai ser, de fato, 100%. A gente tem que provir os meios necessários para combater a segurança, para combater a criminalidade, através de recursos de segurança. Mas não quer dizer que todos os recursos disponíveis vão eliminar o risco. O risco está ali e vai existir. Tá? Então, a gente precisa ter recursos para, se acontecer, a gente depois buscar provas e combater esse crime de forma repressiva. Tá? Então, a gente tem trabalhado também nesse tipo de recurso. O CFTV também traz um pouco de prevenção, tá? Porque aí dificulta mais também a ação deliberada de qualquer forma. Ele tem que também pensar um pouquinho em como vai agir diante das câmaras. Tá? Esses são fatos que a gente tem realmente comprovado. Então, diante do pedido aqui da vigilância, o que eu posso dizer para vocês é que a gente não vai ter condições de atender isso nem a médio, nem a curto, nem a médio prazo. Não é que não esteja na nossa pauta, está na nossa pauta. Os Correios, quando vai decidir a alocação de recursos de segurança na unidade, ele tem uma metodologia. Tá? Ele passa por todo um processo de análise de risco, e depois de toda essa avaliação, ele define exatamente quais vão ser os recursos que vão ser colocados naquela situação. Obviamente que nesse estudo se considera o histórico. Então, a agência que tem histórico, ela realmente vai ter uma pontuação diferente daquela que não tem histórico. Tá? E eu acredito que nesse cálculo que é feito, existe sim uma ponderação maior para a situação do histórico. Paramoti, tá, ela realmente passou por esse processo. Foi apontado o recurso de vigilância para Paramoti? Foi apontado. Agora, ela é a que necessita mais desse recurso? Ela não está com prioridade nesse momento. Nós temos agências
bem mais complexas em relação à questão de alocação de recursos e vigilância. Tá? Não é que a gente não tenha, de forma nenhuma, orçamento. Nós temos orçamento. O problema é que, nesse processo todo, existe um momento da gente pleitear orçamento. E a gente tem que fundamentar, né, através desse estudo, e aí, então, solicitar todo esse tipo de recurso para implementação de vigilante em unidades. Isso está sendo feito, tá? Isso não está parado de forma nenhuma. Isso está acontecendo, sim. Existe um trabalho regional, porque nós somos tecnicamente vinculados a uma área lá em Brasília, que é quem estipula as diretrizes de segurança nos Correios. Os Correios, é bom que se diga, é uma empresa nacional, ela está, eu posso dizer para vocês, em quase todos os municípios brasileiros. Então, existe sim uma direção nacional que orienta as diretrizes de segurança, e as regionais, então, vão pegar as diretrizes e executá-las. Nós estamos trabalhando em cima disso hoje, tá? E estamos tentando implementar não só a questão da vigilância, questão também, como foi colocado aqui, da porta de metal. A gente precisa também avançar nesse recurso, precisamos avançar, isso é óbvio. Tá? Aí é bem mais complexo, porque não é só questão de recurso, também tem a questão de toda uma viabilidade técnica da instalação de uma porta de metal numa agência de Correios. Porque a gente precisa acionar um departamento de engenharia que precisa analisar se a unidade vai comportar uma porta desse tipo, se precisa reformar, se precisa ampliar, porque a porta do de metais ela requer um certo espaço da unidade. Então, e os Correios, aí eu preciso, né, historiar um pouco isso para vocês. Ele foi uma empresa que ele chegou nos municípios brasileiros com uma realidade que não é a de hoje. Naquela época, o contexto era Os Correios, antigamente, não era banco. Não tinha serviço bancário. Nós prestávamos serviço apenas de correspondência e captação. Hoje, os Correios têm a parceria com o Banco do Brasil, com o Banco Postal. Então, isso mudou a realidade dos Correios. As agências daquela época, quando foram colocadas, inclusive para a Moti, não foram colocadas, instaladas, pensando num serviço bancário hoje que existe. Então, tudo isso, quando a gente vai tomar uma decisão hoje em relação à unidade de Correios, a gente tem que considerar que as unidades de Correios, algumas, eu posso até dizer, em sua maioria, precisam ser realmente adequadas para esse tipo de equipamento que a gente pretende colocar. Então, existe sim, né, uma vontade da empresa em resolver o problema quanto antes. Porém, existem alguns entraves que a gente precisa considerar nessa decisão. Mas nem é por isso que a gente vai parar de fazer a segurança. Ações existem, continuam existindo. Tá? A unidade dos Correios de Paramoti, apesar de estar sendo vítima de constantes assaltos, que a gente já considera que já está realmente sendo complicado, né, para a área dos Correios. Não só a questão da agência, nós também tivemos problemas relacionados à nossa linha de transporte, que, vez por outra, né, é alvo de meliantes na estrada. Então, é uma região que a gente considera um pouco instável em termos de segurança. Mas a gente tem sim desenvolvido ações paralelas com os órgãos de segurança. Nós tivemos a oportunidade de estar nessa semana conversando com o delegado da Polícia Federal. Eu tive a oportunidade de ir lá essa semana, precisamente na quarta-feira. A gente, né, passou lá uma manhã reunida e conversamos sobre vários assuntos. Um dos assuntos é Paramoti. Tá? E é consenso. Tá? Não é apenas a instituição Correios que vai conseguir resolver o problema de segurança de Paramoti. Tá? Porque não vamos também nos enganar, pessoal. Já coloquei aqui para vocês que a gente não vai eliminar de forma nenhuma o problema do assalto. Eu posso colocar o vigilante, eu posso colocar a porta de metais, não é por isso que a gente não vai ter também esse problema de assalto, não. Tá? Continuará existindo. Mas uma coisa que o delegado ele frisou bem, ele pediu até para externar isso aqui para vocês, é a participação de todos. Quando eu falo a participação de todos, eu falo da população, inclusive, porque temos que compreender que a população tem um momento de participação dela quando
ela, apesar de não ter a oportunidade de denunciar quem está fazendo os assaltos de uma maneira aberta, mas ela poderia sinalizar isso de uma maneira bem mais discreta. Se nós tivéssemos, inclusive, um mecanismo de denúncia numa cidade, bem arquitetado com a polícia, denúncia anônima, em que todo mundo fique realmente, vamos dizer assim, protegido. São algumas políticas que a gente pode desenvolver com as autoridades locais. Aí eu coloco aqui a questão do legislativo, do executivo principalmente, já que a gente tem aqui problema de reforço, né, de contingente militar. Aí sim a gente poderia, né, juntamente, pressionar a autoridade de segurança pública do Estado do Ceará para reforçar também a polícia na região de Paramoti, porque isso, queira ou não queira, são ações que a gente considera mais permanentes em termos de segurança. Tá? Tudo isso aí a gente precisa realmente tirar isso das ideias, tá? E colocar isso num ponto de vista concreto. São ações que não são de curto prazo, mas são ações que devem ser iniciadas com um propósito, né, permanente, de lá no longo prazo a gente ter uma estrutura bem melhor de segurança. Tá? Então, nessa conversa com o delegado, foi enfatizado bem isso, a participação de todos. Né? População, poder legislativo, poder executivo. Tá? Os Correios continuam com as suas ações internas de segurança, isso não está parado, continua existindo. Isso aí, deixar bem claro isso aí para vocês. Tá? Isso continua existindo. Há 1 ano e meio, os Correios, ele centralizou, ele criou um departamento de segurança empresarial que não existia antes, tá? Mas foi criado esse departamento de segurança empresarial. Nas regionais foram criadas gerências de segurança empresariais que também não existiam. Temos aqui no planejamento de 2015 várias ações sendo realmente planejadas e implementadas que visam justamente, né, chegar na melhor forma de se mitigar o problema de assalto, arrombamentos, vandalismos. Mas não é só isso. Correios está inserido num contexto. Paramoti é um contexto. Apuiarés é um contexto. General Sampaio é um contexto. Não existe Correios, vamos dizer assim, numa ilha. Ele está inserido todo no contexto. Não tem como a gente falar em segurança no Correio sem falar em segurança da cidade. A gente precisa tentar compreender um pouco esse momento, tá? Levarei o assunto aqui ao diretor regional. Eu também tive a oportunidade de conversar com ele essa semana. Coloquei a situação de Paramoti para ele, já conhecia, porque a gente passado a gente já conversou sobre Paramoti. Tá? A opinião dele é que a gente tem que envidar realmente todos os esforços para buscar o melhor para o bem da população, porque, de fato, a população que mais sofre com essa situação. Os Correios, como uma empresa que está dentro da cidade de Paramoti, aqui é bom se frisar, ela é uma empresa que tem realmente um cunho social bastante intenso, são serviços sociais que são prestados aqui. Tá? A questão lucrativa dos Correios, ela não é desconsiderada de forma nenhuma, mas a questão do social é muito mais forte hoje nos Correios de Paramoti do que o lucro. Isso a gente já tem bastante claro dentro da nossa empresa, mas não é por isso que a gente desconsidera também a questão de uma avaliação financeira. Quando a gente tiver que colocar um recurso no agente de Correios para facilitar a questão da segurança de todos, a gente, com certeza, os Correios não vai pensar nesse momento na questão lucrativa apenas. Ele considera o social. Isso aí eu fico bastante tranquilo em falar isso aí para vocês em relação a Correios. Tá? Se vocês me disserem, Rômulo, a agência lá de Salitre, interior do Ceará, ela é lucrativa? Com certeza ela não é lucrativa. A gente está ali pelo social mesmo, certo? O Banco Postal, ela é social. Tá? Aquela agência, aquela distribuição, aquele carteiro que está distribuindo é social. O papel dos Correios hoje, numa agência como essa, é social. Então, quanto mais seguro tiver para a gente, melhor. A questão do lucro, ela é considerada em alguns momentos, mas não é o determinante. E os
e o diretor regional tem esse entendimento que a gente deve realmente envidar todos os esforços possíveis para deixar as unidades de Correios seguras. Tá? Isso a gente tem realmente envidado os esforços necessários, tá, pessoal? O que eu tenho para falar para vocês basicamente é isso. Tá? E propor, certo, que a gente sente, converse, procure uma união para avançar ainda mais na segurança pública aqui em Paramoti. Doutor, deixa eu só fazer aqui Eu estou aqui há 20 anos, sou vereador dessa cidade. Conheci esse correio. Ele só mudou 3 coisas durante os 20 anos que eu convivo aqui no poder. Foi o balcão, os funcionários que sempre mudam. Nós tínhamos um muito bom, que era o Valberto. Os outros não tem nada a falar deles, não. São bom funcionário. O que muda nesse correio é o balcão, os funcionários. Só isso mesmo, porque a agência, a mesma que antigamente era. Pediram aqui, o cara que o vereador falou aqui em segurança própria do correio, eu disse aqui na reunião passada, disse, não consegue. Nem os correios, nem a Caixa não conseguem. Nós temos que conseguir segurança com o município e com o Estado. Porque essas empresas privadas não vão botar segurança num correio desse tamanho que não tem condições de manter a segurança. Eu conheço, eu entendo. Então eu acho que nós temos que ir atrás de segurança no Estado e no município. Que através dessas empresas não vamos ter condições de ser montado segurança no Paramoti. Porque não é brincadeira, há 20 anos no correio daquele ali não mudou nada, a porta não foi botada. Para botar a porta, tem que ter um funcionário, que é quando travar, quem vai destravar, cadê o segurança para ter uma porta? Tem que ter um segurança. Que ela não funciona, quando travar, uma pessoa tem que ter lá para destravar, né? Aí se não for um segurança, uma pessoa que entende de segurança, ao ladrão pede, não, pode abrir, eu estou desarmado, o cara abre, o cara entra. É a mesma coisa, não serve de nada. Então eu acho que nós estamos trabalhando perdido. Nós temos que ir atrás de segurança no município, no Estado, que as empresas privadas não têm, nosso município não tem condições de botar segurança porque o rendimento é pouco. Eu acho que o lucro é pouco e eles não investem em coisa, empresário não investe em coisa que não dá lucro. Isso aí vocês podem ter certeza. Nós temos que trabalhar em cima de outro tipo de segurança. Bom, o que eu posso comentar sobre o... Perdão, não estou conseguindo enxergar seu nome. Antônio Carlos. Comentar do Antônio Carlos. De fato, os Correios é uma empresa que ela tem várias gerências. Tá? Aqui a gente está falando da questão da segurança. Nós temos questões também de estrutura de agência. Aí passa por uma questão da engenharia, uma questão também do problema do atendimento. Então, tudo isso aí a gente tem que considerar. A questão da estrutura da agência de Correios, quando ela vai ser decidida em termos de segurança, ela também é considerada. A gente tem que considerar isso aí. Correios faz uma reforma numa agência, a área de segurança é consultada, a área de atendimento é consultada, a área de operações é consultada, justamente para fazer com que o dia a dia da agência seja o mais correto e o mais fácil possível, para a população e para os funcionários que lá estão. Eu reitero, mais uma vez, que os Correios, eles não têm nenhum tipo de problema em investir numa agência de Correios independente de lucro. Isso eu digo para vocês com tranquilidade, não tenho nenhum tipo de problema em falar isso aí, tá? Nós temos agências aqui com vigilância armada, tá? Aqui no Ceará, que, né, se fosse fazer realmente uma avaliação econômico-financeira, apontaria que não seria necessário. Isso na decisão de vigilância não é considerada, tá? A gente tem colocado vigilância armada independente disso. Questão realmente porta detector de metais, aí ele falou uma coisa que a gente considera bastante plausível. Para a gente ter porta detector de metais, tem que ter o vigilante. Então, não tem como a gente não ter esse tipo de situação no agente de Correios hoje. Tem porta, tem vigilante. É necessário. Existem, sim, agências nos Correios que já apontaram a PDM, a gente está realmente na fase de levantamento, de pesquisa de mercado. Temos um projeto hoje, uma demanda, né, na nossa área de engenharia, tá, em que estão avaliando a questão da estrutura, se comporta ou não comporta
porta-detector de metais nas agências, porque é o primeiro passo. Eu não posso comprar a porta sem saber se a unidade vai ter condições de receber essa porta, porque senão a gente pode estar comprando algo e deixando sem utilização. É algo que a gente precisa pensar antes de contratar. E esse estudo está sendo feito já nos Correios do Ceará. Nós já temos unidades no Brasil que já possuem esse recurso. E aonde tem esse recurso, tem um vigilante. Obviamente que isso é decidido através de um estudo, como eu disse para vocês. A gente precisa considerar alguns fatores, né, quando vai decidir em colocar um recurso desse tipo. E aí, quando eu digo para vocês que a gente, né, independente de valor, a gente, de análise econômico-financeira, a gente coloca, tem um momento sim que a gente considera, mas esse é um momento, né, que a gente considera anterior, e a ponderação dele, dentro de uma fórmula, não é significativa. A mais significativa, eu posso dizer para vocês, está muito relacionada a histórico de assaltos. Tá? E depois de decidido, não tem o que discutir mais, é colocar. Isso é um fato. O que eu vejo também, eu não entendo muito de segurança pública, principalmente, mas pelo que eu sempre ando no correio e vejo que aquilo ali é um convite para ser assaltado. O caixa está aqui, com a gaveta na sua frente, nenhuma proteção, nada. Absolutamente, ele está ali à mercê do ladrão chegar e levar tudo que ele quiser. A única coisa que ele ainda tem hoje é o cofre, né, com dispositivo, que ainda não dá para levar tudo. Mas o que ele tem em mão, e os próprios clientes que estão ali, sem nenhuma proteção. Você chega naquele correio ali, vereadora Cláudia, acho que você já deve ter ido lá, você olha, você tem medo de ficar ali dentro, porque realmente o dinheiro está de acesso praticamente com os clientes que estão ali. O vagabundo é um prato cheio para ele, que se sabe que hoje eles estudam para se formar em vagabundagem de ladrão. E eles estão vendo as facilidades, é por isso que está acontecendo com tantas vezes roubo no Paramoti, tanto ali como na lotérica, porque não existe nenhuma segurança de um lado nem de outro para atender a nossa população. Então veja com eles lá o que é que pode ser feito, porque realmente o dinheiro ali está praticamente na mão de quem quiser. Se ele chegar ali com um pedaço de pau na mão, ele leva o dinheiro e não tem quem vai fazer nada, porque se fizer, pode levar uma pancada e parar no hospital. Eu gostaria só de pegar aqui a deixa aí do vereador. Pedro Medeiro. E a primeira questão, de fazer a pergunta, tem câmera de vigilância, os Correios, externa? Bom, eu passei na agência agora e a gente, assim, o Rogério, ele observou. Tem. Diante desses assaltos que já houve, já foi identificado, teve condição das câmeras identificarem quem praticou esses assaltos? E também de perguntar para você, como falou o vereador, fica muito exposto na hora que o funcionário abre aquela gaveta, qualquer um pode ver o que contém. Até eu assistindo, não sei se foi ontem, era uma das sugestões que alguns bancos já implantaram, e até dizendo que custa tão pouco a questão de biombos, né, que houvessem uma separação onde as pessoas que vão ser atendidas não sejam vistas porque ainda está aguardando o atendimento. Eu acredito que isso também inibiria a questão de assalto, porque quem está lá fora só vai realmente ver o que está lá dentro se ele for para um atendimento. Seria uma das opções, que me parece até que estão fazendo isso nos bancos, né? Aquela questão para poder proteger mais o cliente, né? Porque, de repente, o cliente vai lá sacar uma quantidade enorme de dinheiro. E antes, a Caixa Econômica de Canindé já está assim, né? Ninguém vê mais, porque antes era assim, eu ficava sentada ali
e via tudo que o cliente estava lá sendo atendido, o que ele estava fazendo. Hoje não tem mais. Eu acho que é uma medida de segurança boa para o cliente, mas isso também não vai resolver o problema. Quanto aos Correios, falou aí na questão da estrutura, não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas há muitos anos, acho que o vereador Zé Wende sabe disso, que é o único mais velho, o Antônio Carlos também, que há muito tempo passou aqui pela Câmara, veio do Executivo, acho que na época do Eduardo Feijó ainda, ou foi o Eduardo Feijó, a última gestão do Eduardo Feijó, ele doou um terreno da Prefeitura para os Correios. Tinha um determinado tempo, se os Correios não construíssem, automaticamente ele retornaria ao município. Quando foi agora, eu acredito que na gestão do prefeito Marcos, que já tinha, esse prazo já tinha esgotado, né? Aí nós foi refeito novamente essa doação para os Correios desse terreno, que é até aquele grupo escolar que caiu ali atrás da praça, aquela praça onde tem a agência. E, infelizmente, até hoje, eu não sei porquê, não houve interesse dos Correios de construir um prédio próprio. Porque quando é próprio, aí sim eu acredito que seja mais viável que seja colocado todo esses aparatos, né, na agência, já que o prédio pertence aos Correios. Mas, assim, eu escutei bem quando você falou que, quando esteve reunido com o delegado da Polícia Federal, que o problema do Paramoti já é visto com outros olhos. Nós, há muito poucos anos atrás, há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, a gente era conhecida aqui como a Cidade da Paz. E acredito que o delegado já deve estar ciente de tudo que está acontecendo no Paramoti na questão da insegurança. E o que mais nos deixa apreensiva, eu acho que uma das opções também era criar um canal onde as pessoas eu sei que para a polícia agir é necessário que a ajuda das pessoas, mas lhe digo uma coisa, com certeza todos nós morando no Paramoti, não temos segurança para que a gente possa fazer uma denúncia dessa. Eu acredito nem que fosse instalado em prefeitura, que a gente não confia, nem na Câmara também não. Teria que ser criado um local que atendesse, pudesse ser instalado, mas que fosse realmente, quem trabalhasse lá fosse pessoas de extrema, né, responsabilidade, e que o cidadão, ao denunciar, se sentisse confiante de que essa denúncia não seria descoberta, porque é complicado. Numa cidade como a nossa, pode ter certeza que tudo o que acontecer dos vagabundos, ninguém sabe, não, e ninguém diz. Mas se um cidadão não fizer uma denúncia dessa, no outro dia, todo mundo sabe quem fez a denúncia. Lhe digo com toda certeza. Então, as pessoas não vão colocar suas vidas ainda mais em risco, maior do que o que já está, da insegurança. Mas eu acredito que seja uma das opções essa questão de criar uma forma de que o cidadão comum pudesse fazer denúncia. Porque porque eu escuto aqui de colegas, sempre dizem, a gente sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Se o cidadão sabe quem é, por que a polícia não sabe quem é numa cidade dessa? Porque se o cidadão sabe quem comanda, porque esses vagabundos que estão atuando é porque tem alguém mais forte comandando. Isso é óbvio. E é gente forte, e é gente que tem poder. Então, a polícia, se ela não age, está sendo conivente.
Se todo mundo, a boca miúda, comenta na cidade e diz quem é, por que a polícia não age? O comando lá de cima não age? Porque Vossa Excelência disse que a Polícia Federal comentou a questão da insegurança para Moti. Então, é óbvio que está acontecendo alguma coisa muito maior que nem eu, nem nenhum de nós tenha conhecimento do que está sendo investigado no Paramoti, mas deve estar. Deve estar. Então, que as medidas sejam tomadas, porque a população não aguenta mais. Olhe, a gente escuta, jamais a gente poderia ouvir uma história de uma pessoa sendo assaltada ao meio-dia, em plena, aqui na Gonçalo Soares, em frente à Eletrolar. O vagabundo chegar e mandar abrir a bolsa e tirar um celular. Isso não existe, isso nunca era para acontecer no Paramoti, pelo menos no nosso Paramoti, que a gente foi criado. Porque isso é história dos bairros mais violentos de Fortaleza. Paramoti não, mas está acontecendo. Todo dia está tendo assalto no Paramoti. Ontem mesmo teve uma senhora, parece que foi no Monte Pedal, se eu não me engano, a senhora que trabalha lá no Arrudas, auxiliar civil geral. Pegaram a mulher e levaram o celular. Enquanto esses bandidos, esses vagabundos estiverem levando o celular, e aí quando eles começarem a agir com violência com essas pessoas. Até que ponto a polícia vai deixar chegar a isso? Será que vão esperar alguém morrer para poder tomar as providências? Porque eu acredito que esteja bem pertinho de acontecer. Enquanto é com mulher, ela entrega. E quando for um homem, se for alguém que reage... Aqui o irmão do vereador Pedro Medeiros arriscou a vida dele lá dentro dos Correios, quando o vagabundo foi assaltar, ele se atracou com o vagabundo, que ele não era nem para ter feito isso. A verdade. Que ele poderia ter sido morto lá dentro da agência e os Correios não iam indenizar a vida deles, não. E está sofrendo assim, consequência até hoje, vereadora. Pois é. Perseguição dos bandidos. bandidos. Diz que foram assaltar a casa dele, por conta disso, né? E assim, a gente está sem saber a quem a gente recorrer. As pessoas procuram nós, vereadores. E nós, vereadores, eu também não me sinto em segurança, né? Não me sinto tranquila. Se me perguntar se eu tenho medo sim. Tenho medo porque eu sou uma cidadã. Eu tenho medo sim de vagabundo, porque o vagabundo quando chega para lhe assaltar, ele vem disposto a tudo, a matar, a morrer. E nós? Quem vai nos proteger? E a gente faz o nosso papel, né? As pessoas nos procuram com representante, a gente vai solicitar as entidades que possam nos oferecer determinado tipo de segurança. Eu sei que o município, essa questão que nós estamos debatendo hoje, eu até morro de vergonha, vereador Zé Weines, de uma coisa que está afligindo a vida do cidadão de Paramoti e não vê nenhum representante da sociedade. Nós temos 2 pessoas já assistindo a nossa sessão. Aqui também teria que estar um representante da prefeitura, do executivo, né? Porque isso é interesse de todos nós. E cada um tem que dar a sua parcela de contribuição, porque senão não funciona. A gente tem, vereador Batista, presidente, de provocar o Ministério Público. Se a gente não provocar o Ministério Público, ele não vai atrás. Então, a gente tem que fazer isso. Porque a Câmara chamando, ninguém vem. Mas se o Ministério Público chamar, convocar, vão. Vereadora Cláudia, mas já foi enviado já para o Ministério Público e nada foi feito. Mas eu acredito, eu quero que nós, representantes, nós, vereadores, a gente vá, nós, pessoalmente, falar com a promotora. Pode ser, né? Está entendendo? Uma coisa é você mandar correspondência, outra coisa é nós chegarmos, nós, vereadores, lá
e expor a questão da insegurança do nosso município. Porque o ano atrasado, quando aqui nós estamos tendo o rodízio de promotor, por conta de tanto processo, aqui nós estamos acumulados de processos, infelizmente os promotores que aqui chegam não ficam, porque os processos têm que ser investigados. E muitos não querem fazer isso, a verdade é essa. E vão embora. E a população paga caro com isso. E ninguém sabe até quando isso vai. Até quando o nosso município vai receber um promotor que realmente queira investigar as denúncias que recebe. Ninguém sabe quando é que vai chegar, porque aqui o Pentecoste era violento. Mas chegou lá um delegado que botou ordem na casa. Por que que não pode acontecer também de nós podermos cobrar que seja destinado para Moti um delegado que venha também botar ordem na casa? Então, eu gostaria de pedir, já que Vossa Excelência, tenho certeza que talvez saiba muito, eu sei do que acontece no dia a dia, mas se está havendo investigação, eu não sei, né? Mas Vossa Excelência, como já esteve com o delegado, um representante da Polícia Federal, com certeza foi conversado realmente o que acontece no Paramoti. E tenho certeza que é sério, muito sério o que está acontecendo. E que pode, se quiser, se tiver boa vontade, pode ser resolvido. Uma cidade pequena como essa, quando todo mundo se conhece. E saber também essa questão dos biomas, se seria possível, que eu acredito que isso não dependa de muito recurso, seria uma das opções, até porque, como Vossa Excelência disse, não vai ser colocado nem a curto prazo, nem a médio, nem a longo a segurança armada, pelo que eu entendi. E a questão dessas câmeras, já que foi instalada, isso, infelizmente, não inibiu assalto, porque constantemente os Correios estão sendo assaltados. Então, fica muito complicado. Até então, só estão levando o dinheiro dos Correios. A lotérica também, da mesma forma, até agora só está levando dos Correios. Eu vejo as pessoas, não, mas o seguro paga, eles não se preocupam, tudo bem. E quando começar a levar o dinheiro dos clientes, será que o seguro também vai pagar? Quando começarem a assaltar os clientes lá dentro da agência? E se de repente algum cliente se envolver lá com o cara que está assaltando e vir sofrer algum tipo de violência, será que as empresas também vão ressarcir o cidadão? Obrigada. O seu pronunciamento, como também o do Pedro de Carlos, mas Vossa Excelência, você disse no rádio, na Rádio Vanguarda, Tem Saguá. que vocês, lá dos Correios, têm uma parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e a Polícia Federal. E eu pergunto a Vossa Excelência, vocês já se reuniram com essas polícias para que há mais de 20 anos que vem acontecendo esse problema no Paramoti, inclusive o nosso amigo Valberto, fiscal da melhor do carro, era um dos Correios aqui, filho da terra, teve que se formar aqui com medo de morrer. Com medo de morrer. Se mudou aqui na cidade, até a natal dele, com medo de morrer. Eu não posso saber disso, sabe? Não sabia. Mas você sabe disso, não? Foi. Agora pergunta, cadê a câmera do Correio para identificar? Como acabou de dizer aqui o seu assessor aqui, que está presente, que tem câmera no Correio. Mas eu até peço a cópia da câmera, assim, filmou o irmão do vereador Pedro. Porque nós estamos em dúvida aqui, sem saber a realidade do que está acontecendo para
A pé, né? A pé. Agora estão colocando as mulheres. As mulheres. O homem fica lá na moto, a mulher desce e vai lá e então entrega o dinheiro. Entrega o dinheiro. Então eu acredito que essa repartição deve ter interesse, porque ela tem lucro no Brasil inteiro. E a vossa senhora sabe também que aqui na Caridade tem vigilância armada, não tem? Aqui na Caridade, vigilância cidade. Caridade? Sim. Aqui Só mudaram agora. O Chico da Sucana, que é o radialista lá, disse aqui, ele confirmou que na Caridade tem vigilância armada. Por que Paramotim? E várias cidades, uma cidade vizinha que é nossa, 40 quilômetros. Por quê que o nosso Paramotim não tem? Por isso eu peço a Vossa Excelência que seja deputado. Porque depois de haver a morte, os Correios não vai pagar o seguro da família. Não, vereador, eu sei que nós estamos preocupados com a questão dos Correios, dos assaltos, mas nós temos que nos preocupar mais com a segurança do nosso município. Eu acho que o rapaz estava fazendo aqui a explanação dele, está trazendo as coisas, mas não é só o Correio, é a lotérica, é o Bradesco. Hoje nós não temos um caixa eletrônico, então nós estamos batendo na tecla errada. Nós temos que procurar a segurança do nosso município, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tem que procurar o comando para que, se a polícia aqui não está protegendo o Correio, a Caixa e o nosso município, tem alguma coisa errada. Nós temos que trazer aqui os policiais, quem comanda os policiais, o comando que é aqui de Canindé, para que traga segurança para nós e para as entidades, não é? Eu sei que cada qual tem a política, o Bradesco tem a política de não fechar à noite, se tem um caixa eletrônico. Eu acho que dificultaria se colocar um caixa eletrônico e depois de 10 horas fechar e botar uma porta resistente, né? Dificultaria o Correio também fazer a parte dele, mas a questão hoje é mais de segurança. Não é só o Correio, não é segurança para nós. Nós estamos sem comando policial. Aqui ninguém sabe, ninguém aqui dá uma busca de arma, ninguém vê a polícia trabalhando. Então a questão é essa, meu amigo. Nós temos que procurar a segurança, é quem dá segurança a gente. É a questão do comando da Polícia Militar. Senhor presidente. Mas eu vou concordar com os Correios que devia se reunir com a polícia, como ele se reuniu com a Polícia Federal, se reunir com a Polícia Civil e a Polícia Militar, para nos ajudar também. Ele está aqui junto com o querer ajudar. Mas queremos unir todos os órgãos, Correios, que é para o Brasil, Bradesco, lotérica, segurança pública estadual, segurança pública civil e segurança pública federal. Porque o Vossa Excelência aqui é responsável pelo órgão, que é o dos Correios, como o Banco do Brasil, que gira dentro dos Correios. Quer dizer que ele também pode levar esta oportunidade, este pedido desta casa, que é em prol do povo, para que tente fazer o possível e impossível, como os Correios fizeram caridade. Para que nós não chegamos no ponto de provocar o Ministério Público, no início da vereadora Cláudia, como também eu já disse o presidente desta casa, que nós, primeiramente, levamos o Ministério Público da cidade, depois levamos o comando Canindé, e nós podemos chegar até Fortaleza, como podemos chegar até o presidente geral dos Correios de Brasília. Podemos. Qualquer um de nós tentamos ir até a Brasília, que é um órgão federal, é um órgão que requer segurança. Ele aqui, o Romulo, é um funcionário, né? Como também nós somos funcionários do Estado, e somos hoje vereadores para Paramotim, mas para que nós tenhamos um diálogo em prol da nossa população.
e própria regulação dos Correios, como da Lotérica, Bradesco. Esse é o nosso pronunciamento que o povo reclama, que as autoridades de Paramoti não fazem nada. Quer dizer que nós temos que provar ao povo do Paramoti que esta Casa Legislativa trabalha em prol do... Senhor presidente, só pela ordem, senhor presidente, pela ordem. E ele pediu que houvesse uma solução. E nós também estamos aqui todos juntos, unidos com a população, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que Vossa Excelência leve essa mensagem que procure resolver o mais breve possível esse problema nosso do Paraná. Vereador Júnior. Bom dia, chefe, né, dos Correios, aí, doutor Rômulo Camussa, né? Bom dia. Eu acho que as suas explanações ficou bem claras que nem de pequeno, nem de médio, nem de longo prazo não tem condição de os Correios colocar a segurança armada na cidade. O que eu tinha sugerido para o senhor presidente, que os nove vereadores da cidade marcassem uma audiência pública, uma audiência, ou fosse até o comando da polícia em Canindé, falar com o coronel Natanael, né, que ele possa mandar um reforço policial para Paramoti. Então, seria interessante que isso acontecesse, né, que marcasse uma audiência em Canindé, com os novos vereadores de Paramoti e com o coronel. Não é custo a gente pedir a ele segurança para a nossa cidade. A nossa parte nós estamos fazendo aqui, que é tentando solucionar o problema da segurança pública. Agora, se o coronel vai mandar ou não, aí não compete mais. Nós, vereadores, nós tentamos fazer o que nós estamos tentando fazer para Paramoti é trazer a segurança. Então, eu queria que Vossa Excelência fizesse um requerimento, né, em nome dos 9 vereadores, que a gente marcasse a audiência com o comando da polícia em Canindé, com o coronel Natanael. Eu queria só... Só para concluir, a gente também... A importância que o Júnior está falando aqui, mas a polícia não vem para proteger lotérica. Mas vereador vem fazer... os Correios. Vem fazer a segurança da cidade. Aumentar o contingente policial da cidade. Porque o que vem... Hoje, todos os bancos têm segurança particular. E o Correio é uma instituição que pode pagar, a lotérica pode pagar, e vir a polícia realmente para cuidar da população e da cidade, que isso que é o trabalho da polícia. Pessoal, Pronto, queria aproveitar, vou fazer um resumo de tudo que foi falado, vou fazer através de perguntas, eu queria que o senhor respondesse. Primeiro, na investigação que foi, ou na reunião que o senhor teve com a Polícia Federal, na reunião, foi feita alguma investigação desses assaltos que ocorreram aqui? Vereador presidente da Câmara, vereador Batista, há informações que a gente pode estar aqui agora externando. Há informações que eu prefiro não externar, certo? Isso é um ponto importante. Então, lá não foi informado que foi feita nenhuma investigação? Deixa eu só fazer aqui eu estou aqui com uma linha de raciocínio em cima de tudo que vocês Não, falaram. que eu vou refazer várias perguntas que eles falaram, eu vou fazer só para o senhor responder para ficar mais fácil. Então, a primeira, lá nessa reunião, foi feita alguma investigação? Eu vou pedir para não fazer perguntas objetivas, nesse sentido. Não queria que fizesse. Porque o principal problema aqui da segurança é esse. Tem informações de segurança que não podem ser ditas. Mas trabalho em cima disso existe. Existe. Então, foi feito. Segunda pergunta, que eu resumindo aí. Segunda. Diante de... se o senhor teve contato com alguma pessoa do sistema de segurança do Estado, civil e militar, nos últimos anos, teve? Talvez, se eu puder externar a minha fala, eu respondo as perguntas. Tá? O primeiro ponto que foi colocado aqui, certo, é que nós estivemos na Polícia Federal e aí a gente teve uma conversa lá na Polícia Federal. Por que Polícia Federal? Vamos contextualizar aqui. Os Correios são uma empresa pública federal, certo? Então, quem vai fazer o trabalho de investigação dos crimes que acontecem em uma empresa federal é a Polícia Federal. Então, todo tipo de ocorrência que acontece numa empresa como os Correios, nós temos que imediatamente documentar isso, formalizar um pedido de investigação à Polícia Federal. Tá?
existe um procedimento interno nosso, a gente faz uma apuração interna, um procedimento administrativo nosso, formalizamos isso, mas antes disso, né, já existe a comunicação para a Polícia Federal e depois a gente passa tudo que a gente apurou para a Polícia Federal. E eles, paralelamente, estão investigando. Já. Por quê? Porque a investigação é algo que tem que ser iniciada de imediato. Ela não pode, de forma nenhuma, demorar. Então, a gente tem essa restrição dos Correios. A gente não pode avançar numa investigação policial. Correios não é polícia. Polícia é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é quem vai agir nesse sentido. Esse procedimento está muito bem formatado na empresa e também muito bem formatado na Polícia Federal. Hoje existe, sim, a gente melhorou bastante a questão da presença da Polícia Federal nos Correios, melhoramos bastante. Hoje, a perícia da Polícia Federal, quando acionada, ela de pronto está nos atendendo. Então, a perícia é quem vai iniciar toda essa questão do conjunto probatório da investigação, tá, pessoal? Então, isso tem acontecido bastante, tem melhorado bastante a cada dia. Mas não é só porque os Correios é empresa federal que a gente vai ficar só na Polícia Federal. Nós temos, sim, uma participação também de outras polícias, tá, em relação aos Correios. Eu acho que aqui foi colocado que a polícia ela não é privada, ela não pode ficar à disposição dos Correios, não pode ficar à disposição do Bradesco, não pode ficar à disposição da lotérica. De forma nenhuma. Polícia pública, ela tem que ficar, né, desinteressada. O ponto que a gente tem que colocar aqui é entender como é que funciona o comércio de Paramoti. A logística de Paramoti está concentrado numa única rua? É ali que está acontecendo realmente a atratividade? Porque aí sim a gente pode estar conversando com a Polícia Militar para estar realmente mais presente nessas áreas em que atraem o bandido. Porque o bandido quer dinheiro. Certo? Então, onde é que gira a economia de Paramoti? É nesse aspecto que a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu já estive, sim, né, inclusive, ano passado, nós já sentamos com o comandante-geral da Polícia Militar. Esse ano já estive também com o comandante do Ronda do Quarteirão, lá em Fortaleza. Nós temos uma proximidade, um contato, sim, com a Polícia Militar. Já estivemos, inclusive, né, sabendo dessa informação de que a Polícia Militar não é uma polícia privada, mas nós já tivemos a Polícia Militar justamente pedindo para quê? Para que a polícia procure estar sempre rondando nas proximidades da agência de Correios para ver como é que está a questão, né, da segurança naquele local. Então eu pergunto ao senhor, já que todas essas informações são levadas para essas polícias, e no caso que as polícias não fazem, quais as providências que os Correios tomou até hoje? Olha, vereador Batista, eu vou repetir o que eu disse na rádio. Quando acontece, eu sei que a situação é tão caótica, tá, que aquilo que a polícia faz, ninguém consegue enxergar, certo? De tanto caos que acontece, tá? Isso aí é um fato. Agora, a PM, ela procura, sim, estar presente. Claro que eu não tenho um detalhe da cidade de Paramoti. Tá? A gente está tendo em Paramoti uma situação desde o ano passado, agora, certo? É algo que a gente precisa levar isso, inclusive, para o comandante da PM. Eu, como gerente de segurança dos Correios, eu levo esses assuntos com foco nos Correios. Obviamente que, de uma certa forma, isso é para ser, vamos dizer assim, beneficiar a outros entes e a população de uma forma geral. O próprio delegado da Polícia Federal disse, Rômulo, quando o delegado da Polícia Federal atua no crime contra os Correios, ele vai atuar beneficiando não só os Correios, mas também a população como um todo. Mas, infelizmente, aqui nunca atuou. Nunca. Pronto. Mas essa recorrência de assaltos em Paramoti é do ano passado para cá. Não, já teve outros anos também. Mas em menor intensidade. Porque se tivesse realmente com grande intensidade, Paramoti já teria vigilante. Porque Caridade tem hoje por causa disso. Certo? A gente tem que considerar algumas situações que, assim, não é fácil viver com o crime. A gente quer segurança, a gente quer estabilidade, a gente quer sair das nossas casas e chegar no nosso trabalho de forma segura.
Tá? E a gente quer ter o controle dessa situação. E quando nós não temos esse controle, a gente tem essa situação. Mas agora, trabalhos, a gente está falando de coisas concretas. Viu? Só isso, com relação à caridade, eu discordo, porque aqui teve mais assalto que em caridade. A diferença é que lá o volume é maior. Pronto. De dinheiro. Com certeza, porque lá tem vigilante talvez há mais tempo. Não, mas porque aqui tem mais assalto do que lá. Bem mais. Tem, mas porque o vigilante de lá já foi uma decisão no passado. Tá? Aquela decisão do vigilante lá de caridade foi uma decisão do passado. Nós estamos falando da agora, certo? Trabalhos, eu volto a afirmar, trabalhos nesse sentido dentro dos Correios existe sim. Não está parado isso aí. A gente está tentando realmente envidar todos os esforços possíveis para isso aí. Vamos falar aqui de coisas concretas. Eu tenho a oportunidade de estar em alguns órgãos de segurança pública e a gente procura entender um pouco como é que funcionam esses órgãos também. A gente sabe. Então, nós sabemos aqui, nós podemos também ser cegos a isso, que eles têm prioridades. Eles têm prioridades. Eles têm restrições, porque eles têm recursos restritos, mas têm prioridades. Então, em cima desses recursos, obviamente, as prioridades são definidas. Vale muito o trabalho de vocês no sentido, realmente, através de um abaixo-assinado da população, de que realmente está insegura a cidade. Vocês precisam fazer Paramoti aparecer também. Aonde? Vamos lá, porque na hora que chegar isso, um ofício desse, certo? Um abaixo-assinado desse, nos órgãos, nos Correios, chegando isso no diretor regional dos Correios, em que peça ser direcionado para o Ministério Público, em que peça ser direcionado para o governador do Estado, tá? Certo? Em peça isso aí, chegando um documento desse, a gente pode chegar para um delegado federal e justificar uma ação da Polícia Federal, ter um motivo para eles chegarem lá dentro, priorizar dentro da Polícia Federal uma ação. Isso eu posso dizer para vocês, porque eu conversei isso, tá? Com o delegado. Facilita. Não, mas a verdade é que teve vários assaltos aqui, os Correios, nunca a Polícia Federal pisou aqui. Essa que é a verdade. Como é que você sabe? Hã? Como é que você... Quem informa? Porque eu tenho certeza que nenhum bandido foi identificado, nenhum foi preso e nenhum foi abordado. Eu não posso aqui, mais uma vez, dizer para vocês, pessoal. São informações... E vou dizer mais, pelo que eu tenho corrido atrás esses dias, através das solicitações dos vereadores, pode até anotar aí e dizer lá as reuniões que o senhor vai ter. A verdade é que a segurança pública hoje do Estado, a verdade é que é uma quadrilha. Porque tudo que está sendo falado aqui, tudo foi feito por escrito. Tudo que é falado aqui na Câmara, a gente protocola por escrito. Mas, na realidade, é uma quadrilha que tem na segurança pública do Estado. Isso aí eu afirmo com toda certeza. Presidente, passa essa documentação em que pese não ter sido para os Correios, passa a documentação para a gente nos Isso Correios. aí é verdade, porque o que eles aí... querem é que a gente saia dizendo os nomes dos vagabundos que estão assaltando, que a polícia sabe, todo mundo sabe. É o que eles querem para a gente pegar os vagabundos e matar a gente. Então, na verdade, é uma quadrilha. Tudinho, comandante-geral, polícia civil, tudinho se transformou numa quadrilha que quer que a população se lasque no final. E o que é que a gente pede? Que os órgãos competentes façam alguma coisa. Porque é aqui que os vereadores estão levando a culpa. Estão sendo esculhambados na cidade, e quando na realidade essa quadrilha da segurança pública é responsável pelo que está acontecendo. Porque tem condições de trabalho, tem bom salário, né? Inclusive o governador vai melhorar a situação da polícia agora, vai dar promoção para todo mundo, tem viatura, salário em dia, tem homens suficiente, mas por que é que não resolve? Por que é que tem que cair nas nossas costas? Então a gente pede que os Correios cobrem das autoridades competentes segurança, porque eles têm a obrigação de dar segurança para os Correios, né? Então tem os Correios, tem Polícia Federal à disposição, tem Polícia Civil à disposição e tem Polícia Militar à disposição. É isso que a gente quer. Tem sim. Então é isso que a gente pede, que os Correios solicitem essas autoridades que façam alguma coisa. Mais uma vez eu repito, a polícia não é privada. A polícia... Nós vereadores saímos no meio da rua, pedimos uma abaixo-assinada para apresentar os Correios às autoridades do Estado, isso é uma vergonha para nós. Pessoal, isso aqui é um exemplo que foi... Já temos a assinatura da população de Paramoti, que são os votos que eles Pronto. depositaram sobre nós, a confiança que nós representamos aqui em Paramoti.
Pronto, eu acredito que essa é uma forma. Eu não estou aqui fechando. Aciona essas quadrilhas aí da segurança pública para eles fazerem alguma coisa. Eu não sou, pessoal, aqui, eu não estou aqui fechando a ação. Eu estou dando apenas exemplos de ações. Eu já coloquei aqui, esses documentos que tem todos, é importante. Eu estou tentando aqui, pessoal, apenas procurar facilitar um pouco todos. A ação de todos. A ação, né, dos Correios, a ação da própria polícia em Paramoti. Tá? Eu também aqui eu não posso dizer para vocês, mais uma vez eu repito, que a PM está à disposição dos Correios, que a Polícia Civil está à disposição dos Correios, e nem que a Federal está à disposição dos Correios. Eu acho que as polícias estão à disposição do cidadão, das instituições, de todo mundo. Não existe, né, nada privado em termos de segurança pública. Isso é bom que se diga, né? Porém, a gente precisa, tá, vamos dizer assim, arquitetar assim, ações, vamos dizer assim, concretas, que é para a gente chamar a atenção de Paramoti também. Precisamos fazer isso? Precisamos. Se existe o sentimento de que Paramoti não está sendo bem servida, então a gente precisa fazer com que Paramoti apareça e seja bem servida. Tá? Então, se o sentimento está existindo, a gente tem que fazer uma ação para fazer com que esse sentimento se reverta, ele volte. Eu me proponho como gerente de segurança dos Correios, mais uma vez, eu estou sempre conversando com as autoridades. Agora eu estou tratando de Correios, tá? Eu não estou tratando de Paramoti, não estou tratando de General Sampaio, de Caridade, de Aracati. Eu trato da agência dos Correios aqui naquela região, e a gente considera assim o contexto e tudo. Porém, tá? Os Correios, mais uma vez, eu informo que a população é a grande prejudicada. Os Correios, como instituição, também passa a ser prejudicada, mas não é por isso que vai deixar de agir dentro da segurança que lhe pertine. É só isso aí que a gente Eu vou só ler aqui, deixa eu só interromper, vou só ler aqui o último requerimento que foi encaminhado, o final. Estranha-se também, ó, foi mandado para todas as autoridades, para essas quadrilhas que tem aí de segurança pública. Estranha-se também que os autores dos assaltos e latrocínios são conhecidos e que nenhuma investigação é realizada, tendo a polícia total conhecimento da autoria desses crimes, tendo inclusive informações de que os bandidos são oriundos do município de Caridade, mas nada é feito. Por quê? Os policiais alegam falta de condições de trabalho e falta a ordem. A ordem, ou seja, a determinação para resolver o problema. E então, a quem vamos recorrer? Diante dos fatos afirmados, solicitamos providências urgentes para que o restabelecimento da ordem pública do nosso município e que o fato também seja comunicado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, foi comunicado, mas também nada fez. Esse requerimento foi o último, foi feito no dia 29 de setembro de 2014. Foi mandado para todas as autoridades do Estado, mas nenhuma providência foi tomada. Tem como eu ter acesso a uma cópia desse documento? Porque eu tenho como fazer um expediente, mais uma vez. Esses documentos são importantes para a gente contextualizar toda uma situação de ação policial. Tá? Quando eu falei aqui em abaixo-assinado, vereador, era uma forma, não era a forma, certo? Já existe todo esse trabalho feito anteriormente. Vamos considerar esse trabalho feito. Eis a questão nossa aqui, desse trabalho nosso aqui, é que já foi comunicado. Pronto, passa isso para a gente, porque os... Minha filha, você vai dizer que está lá sendo apurado. O que está sendo apurado lá, na Polícia Federal, como você vê, é a boa apuração que faz vocês, que eu entendo, é que estão apurando o segundo de receber as coisas. Não, pessoal, viu, velho? Na realidade eu vou reiterar o que eu disse. Essa quadrilha da segurança pública, que é que nós, vereadores, chegamos até eles e digamos os nomes dos vagabundos, para eles pegar, quando abordar os vagabundos, dizer que foi nós que entregamos, para poder os vagabundos querer matar a gente. Essa é a verdade. Pessoal, a questão da denúncia, aqui a gente não vai esconder que ela é delicada. Tá? É altamente delicado isso aí. Se denunciar alguém... é muito complicado, principalmente tratando de bandidos, tá? Isso aqui a gente não tem como discutir de forma diferente.
talvez se a gente tivesse uma política bem clara, bem arquitetada, a gente possa fazer uma ação desse tipo, tá? Mas se tiver. Se a gente não construir isso aí, realmente não tem que pensar nisso, tá? É importante, bastante, essa questão dessa documentação, falando um pouco aqui de procedimento de Correios. Os Correios, ele também sofre com assaltos, não só em Paramoti, também em outras cidades, e a gente precisa sempre estar comunicando isso para a Polícia Federal. Há casos mais críticos, e quando a gente tem situações mais críticas, e eu digo para vocês que se eu estou aqui hoje, é que eu estou considerando de fato Paramoti uma situação crítica, não só Paramoti, tá? Estou considerando a região toda, de Canidé, General Sampaio. Isso aqui a gente tem que colocar, que Paramoti ela não está também isolada, ela está nesse contexto todo, e aqui existe sim uma insegurança na região, tá? A gente, quando tem uma situação mais crítica, a gente procura fazer um relatório bem mais denso, com informações que ultrapassam o âmbito de Correios. A gente, às vezes, pega informações de jornais, entramos em alguns blogs, justamente para fundamentar uma atenção especial da polícia. Esses documentos aí, para a gente, é importante para isso, pessoal. A gente chega, a gente protocola isso na Polícia Federal para atender o formalismo. Mas quando a gente chega para falar pessoalmente com a pessoa, com o delegado, é melhor que a gente tenha isso na mão, dizer, está aqui, ó, o ofício está todo fundamentado, a situação é crítica mesmo, vamos fazer uma ação melhor lá. Isso eu digo para vocês que a gente já fez isso, tá? O meu objetivo aqui, não tenho como resolver o problema de Paramoti, tá, pessoal? Esse problema aqui de segurança pública, sozinho os Correios, é difícil. Mas que a gente tem como colaborar para isso acontecer melhor, nós temos feito isso aí, e eu vou repetir a palavra do delegado. Quando a delegacia de uma Polícia Federal atua, ela vai pegar o bandido que atacou os Correios, que atacou também a lotérica, que atacou o comércio da cidade, que atacou todo mundo, e acaba beneficiando a todos. Agora, claro, pessoal, a questão da quantidade de bandidos que tem aqui, certo? Isso é algo que, convenhamos, não é só com segurança pública o problema. Talvez o problema é até anterior, e aí é uma coisa mais complexa que não adianta a gente entrar aqui... Não vai haver nenhuma restrição de serviço no Correio, não, devido às ondas de assalto que vão continuar, que a gente já sabe que vai continuar. Restrição não vai ter igual teve no Bradesco, não, né? É uma decisão que eu digo para você o seguinte, tá, pessoal? Isso... Na política atual dos Correios, vejam bem, na política atual dos Correios, tá, não existe como decisão, certo, uma restrição de serviço. Porém, isso não quer dizer que não venha a ser também pensado em função da situação. Tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que pela área regional de segurança, nós nunca orientamos, numa situação de assaltos, a restringir serviço. Tá? É porque nós já estamos aguardando, porque o Bradesco pegou o caixa eletrônico, botou na cabeça e levou-se embora. Se os Correios fizerem do mesmo jeito, aí vai fazer o que a população? Aí complica. É por isso que os Correios ele tem uma participação muito importante na sociedade em função disso. O Banco Postal, aqui já falando um pouco do que o Antônio Carlos e o Pedro colocaram no início, questão da estrutura. O Banco Postal, na realidade, os Correios, ele não é um banco propriamente dito, tá? Ele é um correspondente bancário. Isso aí a gente também tem que deixar bem claro. Mas na época que os Correios, ele estabeleceu a parceria lá no passado com o Bradesco, a estrutura dos Correios, sim, ela teve que ser readequada para atender às exigências mínimas de um correspondente bancário. Tinha agências que não tinham mínimas condições. A primeira vez que eu estou vindo em Paramoti, eu estou na gerência de segurança desde agosto do ano passado, como gerente. Estou vindo agora e realmente a agência de Paramoti, ela é estreita, tá? As cadeiras são próximas do guichês. Não que as outras agências Correios, que tem uma estrutura melhor do que a do Paramoti, seja também diferente do que está aqui. Os balcões são os mesmos, não tem balcão diferenciado, tá? A questão, né, do espaço físico, sim, é maior.
Porém, existe, né, a questão também da comodidade para o cliente. Então, a estrutura aqui dos Correios é um pouco mais apertada nesse sentido. Mas já foi passado, sim, por uma adequação por exigência, na época, com o antigo contrato do Bradesco, em termos de estrutura. Então, com certeza, ela atendeu as especificações necessárias mínimas para correspondente bancário. Certo? A questão de biombos, isso a gente tem que ver como é que isso está sendo hoje implementado. Aí eu vou consultar o Departamento de Segurança lá em Brasília para saber se realmente eles pensam em avançar nesse tipo de equipamento. Tá? Eu confesso a vocês hoje que na matriz de decisão, no processo de decisão, não é previsto o biombo. É previsto o quê? É previsto o alarme, é previsto o cofre com retardo, é previsto o CFTV, é previsto o vigilante e é previsto a porta detector de metal. Porém, eu já tive a oportunidade de frequentar a Caixa Econômica, algumas agências em Fortaleza, e isso realmente tem sido bastante difundido. Não só na Caixa Econômica, também no Bradesco. É uma solução para um tipo de ocorrência, é bom que se diga, a questão da saidia bancária. Certo? Então, a gente tem que compreender que cada recurso que é colocado, ele tem um propósito. Tá? Obviamente que não seria um recurso de evitar um assalto, esse biombo. Seria realmente para evitar a questão da saidia bancária. É algo que a gente pode levar isso também para a empresa e verificar quais são as decisões da empresa nesse sentido. Porque vocês precisam compreender que quando eu vou demandar uma contratação nos Correios, é preciso estar previsto esse tipo de ação. Eu não posso criar uma contratação sem ter uma especificação técnica, sem ter uma orientação técnica no departamento responsável. O biombo hoje ele não está, mas não quer dizer que a gente não vá levar isso para o departamento e perguntar se isso não pode ser um item também de segurança dentro da unidade de Correios. Certo? Bom, mais uma vez, né, eu queria encerrar aqui minha fala, se me permitirem, me coloco à disposição para estar realmente ajudando, colaborando um pouco com esse sentimento aqui de vocês. A minha atuação sempre é com foco nos Correios, eu tenho que externar isso aqui para vocês, mas eu não vou deixar de forma nenhuma de pensar também em outras ações que possam vir a ser implementadas aqui. Ações de concreto, eu já comecei a fazer, já estive lá no Delegado Federal, estou aqui hoje, com certeza estarei na Polícia Militar também para conversar, certo? E sempre no intuito, tá, pessoal, de colocar uns Correios mais seguros para a população da cidade, no caso Paramuti. A gente agradece a presença de Vossa Senhoria aqui na casa. Eu acredito que foi proveitosa e a gente só pede que Vossa Senhoria faça os encaminhamentos, as nossas reclamações aos órgãos competentes. Muito obrigado. Pessoal, então, agradeço mais uma vez a participação. O convite foi feito. Ao Chico, quem foi que fez realmente esse momento acontecer. Tá? Ele ligou, né, para mim, na sexta-feira, colocou a situação aqui. Me prontifiquei, então, para a entrevista no sábado. Entrevista na minha casa, nunca tive essa oportunidade, tive agora. Mas, né, e surgiu a oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouco, né, de Correios, falar um pouco de segurança necessária. Estamos à disposição, vou deixar aqui meu telefone com o presidente da Câmara, sempre que vocês precisarem estar precisando falar comigo, vou estar à disposição. A gente trabalha lá em Fortaleza, na Praia de Iracema, no prédio próprio dos Correios, vinculado, né, à Diretoria Regional do Ceará. E não tenho como prometer e garantir, tá? A única promessa que eu faço é que o trabalho ele nunca deixou de ser feito e nunca terá de ser feito. Trabalhar para que a gente sempre avance está acontecendo. Se não puder ser só com vigilância, que é com outro tipo de ação. O que eu não posso é ser míope e achar que a vigilância armada é a minha única solução. Isso a gente tem que ficar muito, né, esclarecido nesse assunto. Ok? Obrigado, pessoal. Tá bom, muito obrigado. Seguindo os trabalhos, oratória dos vereadores.
Com a palavra, o vereador Antônio Júnior Sampaio Costa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Mais uma vez aqui agradecendo a presença do diretor dos Correios, né, Rômulo Camussa. Uma satisfação receber nessa casa. Senhor presidente, as minhas falas hoje são bem curtas e rápidas. Queria parabenizar ontem, com unanimidade na Assembleia Legislativa, os senhores deputados aprovou o piso, né, dos agentes de saúde, que foi fixado no valor de R$ 1.104, o salário dos agentes comunitários de saúde do Estado, que com certeza entrará, vereador Zé Wênis, em vigor. Eu acho que ainda essa semana ainda será publicado no Diário Oficial do Estado. Então, parabenizar aí aos nobres deputados que aprovou o salário dos agentes de saúde, né, com unanimidade, e dizendo que agora nós iremos também, junto com o prefeito, estudar a possibilidade de mandar o projeto para a Câmara para aprovar o aumento do piso salarial dos agentes de saúde no município de Paramoti. Como eu tinha falado, não seria justo o município receber e o Estado não pagar. Então, se o Estado deu aumento, nós iremos juntar com o prefeito, fazer a reunião com os agentes de saúde e também mandar para essa Casa Legislativa para aprovar o salário dos colegas agentes de saúde. Então, nós estamos de parabéns à categoria mais uma vez e iremos, com certeza, no mais tardar no mês de março, aprovar aí o aumento dos agentes de saúde. E, frisando a questão do piso salarial dos colegas Edemias, nobre presidente, é meio complicado, porque o pessoal das endemias já recebe R$ 1.600 de salário. É uma gratificação que ele já recebe de 500 e alguma coisa. Então, hoje eles estão recebendo R$ 1.600, que o teto é para ser 1.014. Então, aí eu não sei como é que vai ficar a questão dos guardas de endemias, porque ele já recebe uma gratificação de quase R$ 600, tornando seu salário R$ 1.600 no município. Então, não sei como é que vai ficar no vereador Pedro. Oi? Pois é, então eu não sei o que recebe essa gratificação, mas o teto é 1.014. Então, minhas palavras são essas hoje e muito obrigado aí pelo espaço. Com a palavra, a vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, bom dia. Inclusive, a gente colocou um requerimento, né, solicitando do Poder Executivo que seja enviado para a Câmara o projeto de lei dando reajuste aos ACS e ACE, né? Até porque esta reivindicação por parte deles já vem há bastante tempo, desde que foi implementado o piso salarial dessas categorias. E me lembro bem, acho que foi o ano passado, quando o vereador Júnior, que acabou de reafirmar que o prefeito não mandaria o projeto enquanto o governador do Estado também não mandasse para a Assembleia o projeto dando esse reajuste. Porque, segundo o vereador Júnior, não seria justo, né, os ACS e ACE do município receber a mais do que os do Estado. Mas essa justificativa já não existe mais. E gostaria aqui de deixar registrado, senhor presidente, o reconhecimento ao governador do Estado. O governador que a gente apoiou, Camilo Santana, que mandou esse projeto para a Assembleia. Porque esse reconhecimento a gente tem que dar ao governador. Porque eu tenho certeza que qualquer projeto que venha a beneficiar os servidores, tanto do município como do Estado, ao chegar nas casas legislativas, com certeza terão a aprovação por parte dos edis.
Vereadora, foi mandado também o projeto dos policiais militares, também já se encontra na Assembleia para votação. Como? O projeto dos policiais militares também foi mandado pelo governador. Então Pois não é. justifica essa onda de insegurança, não justifica. Então, a gente tem que deixar registrado o reconhecimento ao trabalho que o governador Camilo Santana está fazendo à frente do Estado. E a gente sabe que nós, vereadores, não podemos criar despesa. Portanto, aí está, não é a vereadora Cláudia querendo botar o projeto na Câmara, não. Que fique bem claro. Que eu sei que nós não podemos criar despesa. Estou simplesmente fazendo requerimento ao senhor prefeito para que ele possa, o mais urgente possível, mandar esse projeto para que seja aprovado na Câmara. E detalhe, que seja retroativo ao começo do ano, porque o governo do Estado fez isso. O projeto que ele mandou para a Assembleia é retroativo a janeiro. Só para fazer só um resumo, já que a gente já está com o tempo bastante esgotado, 11h30, é a questão das escolas. O grito de socorro que está clamando os pais dos alunos das escolas municipais que continuam sem transporte escolar, sem merenda escolar, os prédios rachados, lá no final do município. Lages, o prédio está com rachaduras, sem merenda, sem transporte, e as pessoas estão se sentindo abandonadas. Paraíso, não tem merenda. Bento, também da mesma forma. Inclusive, o Bento perdeu muito aluno para o general. E o que está sendo dito lá pela população é que irá perder ainda muito mais. Porque o general está dando todas as condições que Paramoti não está dando. Então, gente, a cada momento que a gente perde um aluno, vereador José Wênio, a gente perde recurso para o Paramoti. Então, eu acho que é hora do senhor prefeito, junto com a secretária, verificar essa situação, porque, senão, a perda vai ser não tão grande para o município, que depois vai ser difícil recuperar. Porque, se a população estiver sendo ofertada um determinado condições melhor do que a do município que reside, com certeza ela vai. Porque eu iria também. E a gente sabe do quanto o general Sampaio tem avançado nesses últimos anos com a administração que está lá. E nós estamos regredindo. As escolas do município continuam com multisseriado, estão teimando, continuando com multisseriado. Também tive a informação que a escola do Cangati fechou. Engraçado. Quando essa administração entrou, fizeram terrorismo, que as escolas, mostrando as escolas que tinham sido fechadas no município. A promessa seria que todas seriam reabertas. E agora fechou a escola do Cangati. E na época foi feito isso por conta da questão da decisão da ex-secretária Socorro de acabar com o multisseriado. Que a gente sabe que isso não funciona. Isso é um atraso para os nossos alunos. Eles vão passando de ano, chegando lá no 8º ano, 9º ano, não sabe nem ler. Porque eu já vi casos dessa forma no Paulo Sarazate. E tudo isso acontece por conta da base que eles tiveram. Se não aprendem lá na base, vão chegar no final sem saber de nada. Então, multisseriado é um retrocesso. Se é difícil para nós estar numa sala de aula só com um ano só, imagine uma professora enfrentar 3 séries diferentes. 1º, 2º, 3º, ou 5º, 6º e 7º. Gente, isso é complicado. Não venham me dizer que dá certo, porque não dá. Então, fica aqui a nossa solicitação, que seja revisto isso, que esse multisseriado não permaneça, isso é um atraso para o nosso município, que o nosso município foi reconhecido
Na época que a secretária Socorro estava à frente, como um dos melhores da região, a educação uma das melhores da região, e a gente não quer que isso retroceda. E que o transporte seja providenciado. A gente sabe essa questão de licitação, por que não foi feito antes, e quem é que vai transportar esses alunos? Me dê só uma parte, por gentileza. E eu encerro e Vossa Excelência pode comentar. E a questão também da merenda, que a gente sabe que foi feita a licitação, mas a questão para entregar é muito complicado. Mas tempo tivemos, 3 meses, o suficiente para ter acontecido tudo isso. De ter havido licitação, de todo esse processo ter acontecido. Infelizmente, houve incompetência por parte da administração. Muito obrigada. Pois não, vereador Júnior. Em relação à licitação, semana passada vieram as empresas participar, diz que é uma verdadeira vergonha as empresas que vieram participar da licitação de Paramoti. Diz que não tinha uma empresa habilitada a participar do certame. Isso atrasa completamente, certo, o andamento de uma licitação que não se funciona, não se faz a licitação, vereador Gil, vocês sabem muito bem disso, de uma hora para outra, que nem se faz assim, é complicado. Em relação à merenda escolar, tudo bem, tem 3 meses, mas quem é que vai comprar merenda escolar com 3 meses para apodrecer? Porque merenda tem validade. E se não entregou ainda, ninguém sabe por que aconteceu. Mas nós sempre vamos bater nessa mesma tecla aqui nessa casa. Na gestão anterior não tinha merenda coisíssima nenhuma em escola nenhuma do município do Paramoti e fica sempre batendo naquela tecla querendo jogar as responsabilidades para cima dos gestores. Porque antes, a Vossa Excelência dessa casa aqui, há 20 anos, como vereadora, ou há 24 anos, mas não via nada. A senhora não defendia, não falava nada, não via nada que estava errado nessa administração. As coisas que estão erradas, temos que falar, sim. Que a senhora é vereadora 6 mandatos desta casa. E que as coisas também iam acontecer, os desmantelos, o desvio que aconteceu da educação, os 500 mil reais que foi desviado dos banheiros públicos, que todo mundo sabe. Mas não via essas coisas. Criticar. Um erro não justifica o outro. Criticar. Vossa Excelência quer defender que está tudo certo. Tudo bem, se Vossa Excelência acha que está tudo certo. Não estou dizendo isso. Permaneça sem merenda, sem transporte e assuma a vereador Júnior está com a palavra. responsabilidade. Vereadora, foi concedida a parte, eu queria que a senhora respeitasse a parte que foi dada. Então não adianta querer aqui defender e tampar o sol. Está errado, está errado. Não estou dizendo que está certo, não. Agora só está vendo que está errado agora e antes não era errado. Eu me calo. Então, presidente, obrigado pelo espaço, pela ordem, né, que com certeza deverá ser resolvida essa questão do transporte. Porque veio empresas que não tinham condições mínimas de participar da licitação. Vossa Excelência sabe quando vai ser resolvido? Quando, vereador Júnior, vai ser resolvido? Com a palavra, vereador Francisco Gilvandir Cardoso Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, as discussões aqui estão seguindo, né? Tendo êxito, né? E agora eu acredito que nós temos que provocar o representante, o responsável pelo batalhão de Canindé, responsável pela nossa cidade, para que a gente provoque também, que venha aqui e mostre as ações da Polícia Militar em nosso município, que eu acho que é a principal órgão para combater a marginalidade hoje, é a Polícia Militar. Eu acho que deveria ser convocado. Eu ia fazer um requerimento pedindo ao senhor prefeito que seja... Vai não, vereador. Sobre a segurança aí, o meu camarada do meu partido, Francisco José Lopes de Oliveira, Chico da Sucam, disse que teve junto com o comandante-geral destacamento, a pessoa que comanda o destacamento de Canindé. Ele disse que vai trocar o comandante de Canindé porque está achando as ações... A única cidade e região que não mudou
fé de Canindé, continua do mesmo jeito, as mesmas ações dos bandidos. Então vai ser mudado o comandante e eu acredito que vai ser melhor, vai melhorar. Pois é, nós cobramos isso porque nós temos que cobrar as ações da Polícia Militar do nosso município, não é? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, mudando de segurança, eu gostaria de cobrar também do senhor prefeito a comissão de vigilância sanitária, vereador Júnior, que não existe no nosso município ainda. Nós não podemos tirar nenhuma uma licença. Hoje nós estamos precisando aí para os carros-pipas e não tem quem dê um laudo da vigilância sanitária, porque não existe no nosso município. Eu acho que é uma portaria que o prefeito decreta e cria a comissão de vigilância sanitária. Outra coisa que eu queria falar também, hoje, no nosso município, para que todos aqui saibam, que nossa areia do nosso rio Canindé está sendo levada, né? E isto, com autorização, eu não reclamo de quem compra, mas com autorização do poder municipal, que eu acho isso um crime. Além de ser um crime... Só uma parte. Pois não. Inclusive, a SEMAS esteve aqui semana passada e não tem nenhuma licença de Paramoti, né, que dê alguma anuência, que tenha liberação para tirar a areia do município, não. Isso aí está sendo tirado irregular. O município não deu nenhuma anuência, nenhuma liberação, vereador Batista, para tirar a areia, não. Isso aí está sendo tirado nas cocheiras, como diz. Agora tem um ditado. Quem está tirando é uma pessoa fortíssima que ninguém tem falando aqui. Nós não Quem é que vai mexer com os homens desses? Quem é que vai mexer? Quem é? Nossa vereadora, cada for mexer com os homens desses lá. Mas nós temos que provocar os poderes, né? Os poderes para que... Hoje nós estamos... Hoje, as carretas estão passando dentro da nossa cidade hoje carregadas. A nossa estrada está se acabando. Vamos proibir? Está entendendo? E aí a gente tem que falar. Ninguém vai denunciar ninguém. Eu acho que o município tem que tomar as providências, tem que ver as determinações. Só uma parte, né? Vereador Gil. Eu acredito que se essa areia está sendo tirada é porque teve autorização da prefeitura. Não, tem uma licença de caridade. Não, autorização aqui de dentro do município, do Paramoti, tem que ter autorização do prefeito. Não existe isso. Existe, vereador. Pode procurar. Existe. O município, o prefeito não deu anuência, O prefeito tem que dar autorização. Tem que ser uma anuência, todo o processo. Eu queria ver se a areia fosse tirada, mas deixasse os tributos do nosso município. Que não está sendo cobrado os tributos, né? Os impostos, as estradas estão se acabando, e aí a gente tem que falar alguma coisa. Eu não tive para lá agora essa semana, mas me disseram que depois da chuva Santa Fé está acabada. Será que vamos deixar nossa estrada se acabar por conta de carro passando e além da areia? Foi 8 anos sem tirar a areia aqui do município. Tirava do Pentecoste, do vizinho, mas do município não era permitido. 8 anos. E o vereador Gil, eu tenho uma história que essa licença da Sareia já era de Antônio José da Sareia, né, que é do OMT. Era registrado na SEMAS dele. Mas não é ele que está puxando, não. Ele está até se estranhando aí. Mas não é ele que está puxando, não. Porque diz que é dele. Né? Aí tá vendo esse passo aí. Eu acho que o município tem que cobrar os tributos dele, se deu a licença, tem que cobrar os tributos e ver o que é que se deve fazer, né? Outra coisa também, o caminhão que transporta água, até está chovendo, talvez daqui a uns dias não precise mais dessa água, mas foi tirado lá da agricultura e foi colocado aqui na prefeitura. Eu acho errado, eu acho que, eu já falei semana passada, acho que esse caminhão ia ser entregue à comissão da CONDEC, que quem tem a margem de quem precisa d'água, né? Eu acho que aqui, pela prefeitura, é mais uma questão política, e pela CONDEC é quem necessita d'água. Eu acho que hoje ninguém pode estar se aproveitando da seca para
meios eleitorais. Então, eu acho que esse caminhão deve voltar para ser comandado pela Secretaria de Agricultura, principalmente pela Comissão da Defesa Civil, que é a CONDEC, né? Então é isso, muito obrigado. Só antes de concluir, hoje estava convocado para esta casa o ex-secretário de Saúde, Antônio Tiago Rodrigues Saraiva. Ele foi devidamente notificado, né? Ele está no endereço dele lá no Tabapuá, mas hoje a situação dele, ele é fugitivo, desapareceu. Desapareceu, não. Não, mas ele fugiu de casa, lá não está mais lá não. Ficou com medo da notificação. E hoje é considerado um fugitivo. Mas, né, não, vamos aguardar, ver se ele resolve aparecer, mas a situação dele hoje é fugitivo. Não quis comparecer à convocação dessa Câmara, que era para hoje. E sexta-feira está marcada a convocação do Francisco Roberto Teixeira Marrocos, né, está marcada a convocação dele para sexta-feira. E ele já confirmou a presença, disse que vai vir a esta casa. Então nós esperamos que com o Roberto Marrocos a gente tenha melhor sorte. Passando para a ordem do dia. Em votação o requerimento 010/2015 da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos, que o prefeito envia o projeto de lei reajustando o salário dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão.